eu sou bem-aventurado. Sim, eu sou bem-aventurado. Então eu vou rumo para um alvo. Eu facto, não emito. Para mim viver é Cristo. Graça e paz, amados. Mais uma vez para dizer muito boa tarde. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque você já está aí conosco. Eu iria pedir a você para compartilhar essa mensagem. Comece chamando amigos. Comece já, meu irmão, dizendo às pessoas para entrarem para essa nossa live. Verdadeiramente hoje nós estaremos falando sobre os inimigos da fé. Estaremos falando sobre a dúvida, a incredulidade, digamos assim, um dos grandes inimigos da fé na tua vida. Entenda que a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo o que nós temos. Se nós ficarmos firmes nessa palavra, provavelmente não seremos enganados, provavelmente não seremos seduzidos por falsas doutrinas ou por enganos que acontecem por aí. Eu queria te animar a te manter mesmo firme a ouvir essa palavra. Eu queria te dizer, se você tiver essa palavra, a tua família vai bem. Se você tiver essa palavra, o teu casamento vai bem. Se você tiver essa palavra, eu quero dizer que a tua vida emocional vai bem. Se você tiver essa palavra, os teus negócios vão bem. Hoje o que nós precisamos é de uma geração que crê na palavra, que vive essa palavra, que pratica essa palavra. Mas entenda que para você viver, praticar e crer essa palavra, você tem que começar também a estudar essa palavra por si mesmo. Você não pode depender da Bíblia do pastor. Você não pode depender, irmão, do estudo do profeta, do apóstolo. Não. Você tem que começar a depender do estudo que você faz, particularmente das Escrituras. A leitura que você faz, para que você receba um acréscimo. É extremamente importante, irmão, nós vigiarmos a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, se não for guardada pela palavra, provavelmente vamos ser enganados por qualquer vento de doutrina. Então eu queria, irmão, te entusiasmar, eu queria te empolgar com a palavra, não com uma mensagem motivacional, mas com a fé do tipo de Deus, aquela que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É com essa palavra da Bíblia que eu quero te inspirar hoje, para que você avance um pouco mais no entendimento da palavra de Deus, para que você perceba o que Deus quer fazer contigo nesse tempo, para que você entenda que nesse tempo de confusão, nesse tempo, meu irmão, de muita murmuração, nesse tempo de muita informação, nesse tempo, irmão, em que as pessoas não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, se você estiver conectado com a palavra da fé, com a palavra da Bíblia, você vai vencer toda a oposição, toda a informação ou fake news, falsas notícias. Você vai começar a discernir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Mas para isso você tem que ser chamado para esse ambiente de crer na palavra, para esse ambiente de ficar firme na palavra. E eu estou aqui, irmão, para te dizer, irmão, se você não está vivendo uma vida de alegria, você não está vivendo uma vida de paz, provavelmente você não está na fé. Provavelmente você não está vivendo em fé. Uma vida em fé é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de ânimo, independentemente daquilo que nós estamos a viver. Independentemente das pessoas à tua volta, eu não dependo das pessoas à minha volta, eu não dependo da oposição à minha volta, eu não dependo das calúnias que fazem contra mim, eu não dependo da informação que passa pela mídia, pelas redes sociais. Irmão, eu dependo da palavra. É isso pelo qual vai fazer a diferença na tua vida neste século e neste tempo. Uma vida alinhada com a palavra vai mudar a estrutura da tua vida. Escreva mesmo aí no teu comentário. Nós hoje vamos ensinar. É um ensino que eu estou dando sobre fé e autoridade. E nós hoje vamos falar sobre os inimigos da fé. Vamos continuar. E provavelmente hoje vamos chegar nos grandes inimigos da fé hoje. Primeira carta a Timóteo 6:12. Primeira carta a Timóteo 6:12. Lembre-se que nós estamos falando dos inimigos da fé. E eu hoje quero desenvolver dois grandes inimigos da fé, na verdade, três grandes inimigos da fé. Nós vamos falar sobre a dúvida, a incredulidade e o medo. E primeira carta a Timóteo 6:12. Entenda que essa primeira carta a Timóteo foi uma carta que o apóstolo Paulo, o escritor de 1/3 do Novo Testamento,
deixou para esse jovem pastor Timóteo. A data da escritura desta carta, Timóteo estava pastoreando a maior igreja do mundo naquele século. Timóteo era um jovem e estava pastoreando uma grande igreja. E Paulo estava deixando as últimas recomendações para esse jovem, Timóteo. Entenda que Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. É nesta igreja onde congregava Maria, a mãe de Jesus. É nessa igreja onde congregava o apóstolo João, um dos grandes servos, um dos grandes apóstolos da Bíblia. Entenda que esse jovem Timóteo, filho espiritual de Paulo, ele estava recebendo essas instruções preciosas desse grande homem de Deus. E em 1 Timóteo 6, Paulo está dizendo: milita a boa milícia da fé. Só estamos na parte A. Há uma versão que diz assim: combate, o bom combate da fé. Entenda que não é o mau combate da fé. A Bíblia não está dizendo que é o péssimo combate da fé, mas a Bíblia está dizendo que há um bom combate da fé. Essa palavra fé é a palavra grega pistis, que quer dizer firme convicção, firme persuasão daquilo que se ouve da parte de Deus. Entenda, o que eu ouço da parte de Deus gera fé ao meu coração. E é isso que eu devo crer. E Paulo está dizendo para Timóteo, para ele combater, para ele lutar o bom combate da fé. Ou seja, para que ele ficasse firme nas verdades que ouviu de Deus e nada mais. Entenda que o diabo hoje, ele está treinando pessoas para a dúvida, o diabo está treinando pessoas para a incredulidade. E você sabe como é que ele está fazendo isso? Não é ele aparecendo com um chifre e um rabo comprido, não. O diabo está gerando dúvida e incredulidade. Através da televisão, através da rádio, através da mídia, através dos jornais. Ou seja, ele está tirando as pessoas de ouvir a palavra de Deus e ele quer colocá-las a ouvir a sua informação, recebendo o seu conhecimento. Me entenda. Eu não estou dizendo que tudo que passa pela televisão, que passa pela rádio, que passa pelos jornais, que passa pelas mensagens na internet, é tudo errado. Não. O que eu estou dizendo é, a única fonte de fé que você tem é a palavra de Deus. Que tem a fé do tipo de Deus, que pode mudar a tua vida. O mundo também tem fé, mas é uma fé natural. É uma fé baseada nos 5 sentidos. Naquilo que veem, naquilo que ouvem, naquilo que sentem, naquilo que cheiram e naquilo que tocam. É aí onde está fundamentada a fé dessas pessoas. Mas a fé daqueles que nasceram de novo, daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, a sua fé está fundamentada na indestrutível e inabalável palavra de Deus. E é aqui onde você deve estar afirmado. Você que me ouve hoje, você que é um filho e uma filha de Deus, saiba que Deus disponibilizou a sua palavra para que você recebesse a sua fé. Deus disponibilizou a sua palavra para que você não ficasse vivendo como alguém que não sabe o que Deus tem, o que Deus pode, o que Deus quer dar para você. Então entenda que Paulo está dizendo para Timóteo: combate o bom combate da fé. Combate, lute, se firme naquilo que eu falo. É isso que vai te levar à eternidade. É isso que vai te livrar do inferno. É isso que vai te livrar de danos no casamento, danos na família. É isso que vai livrar as pessoas de serem abaladas nos negócios, abaladas nos relacionamentos. Quando você tem a fé do tipo de Deus, a palavra de Deus no teu coração, você começa a falar com a tua boca, começa a agir naquela palavra. Meu irmão, ninguém vai te parar, ninguém vai te resistir. Aprenda a crer nessa palavra. E se há um bom combate da fé, você sabe quem combate contra a tua fé? É o diabo, o inimigo de Deus.
É ele que te quer manter numa posição de ignorância. Uma posição de ignorância em relação à palavra de Deus é uma posição fora da fé. E tudo que não é de fé é pecado. É lá onde o diabo quer te ver. Tudo, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está fora de ouvir aquilo que Deus fala. E se você está fora de ouvir o que Deus fala, você não pode estar firmado na fé. É importante você entender que fé é um comportamento totalmente alinhado com a palavra de Deus e nada mais. Quando eu creio na palavra, eu falo a palavra, eu ajo na palavra, independentemente das pressões à minha volta, eu estou num ambiente de fé. Eu estou num ambiente em que eu posso dizer, o que Deus falou é o que eu vou crer, independentemente do que eu estou a ver e estou a passar. É aí onde está a tua vitória, meu irmão. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos da fé. Escreva aí, inimigos da fé. E um dos maiores inimigos da fé é a dúvida. Escreva aí, dúvida. Essa palavra, dúvida, na Bíblia, existem 4 palavras na Bíblia, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maioria, também tem siriaco e tem aramaico. Mas o Novo Testamento, apesar de ter algumas palavras em latim, ele foi escrito na sua maioria em grego. E essa palavra dúvida, um dos maiores inimigos, para não dizer o maior inimigo da fé, ela tem 4 significados da palavra dúvida. Me ajuda a escrever os significados da palavra dúvida. Um dos significados dessa palavra é a palavra aporeo. Aporeo, que quer dizer estar sem um caminho certo. Estar sem um caminho certo. O que eu quero dizer para você? Quando você tem a palavra de Deus, você tem um caminho certo. Teu casamento tem um caminho certo. Tua família tem um caminho certo. Teu negócio tem um caminho certo. Tudo que você faz tem um caminho certo. Mas quando você deixa de atentar para a palavra de Deus, você fica sem um caminho certo. Porque você foi para a dúvida. Na verdade, um dos significados de dúvida é estar fora da palavra. Ou seja, não é a palavra que guia a tua vida, mas é o mundo que guia a tua vida. São as notícias econômicas, as notícias sociológicas, são os psicólogos, os sociólogos que guiam a tua vida. Mas quando eu estou na fé, o único caminho certo para mim é o da palavra. Se a palavra de Deus diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, ainda que eu esteja a ver aparência de derrota, aparência de que vou fracassar, mas se eu crer no que Deus falou, a vitória vai se manifestar. Essa palavra dúvida ainda tem uma outra palavra no grego que quer dizer distazo. Distazo. E essa palavra significa estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Não é possível estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Você não pode estar querendo ir para o norte e ao mesmo tempo para o sul. Ou seja, você não vai para lado nenhum. Porque a tua mente está na incerteza. Vou para o norte, vou para o sul. Isso também é dúvida. Deus não te quer com dúvida. A dúvida te coloca estagnado. A fé do tipo de Deus te faz avançar com Deus. Te faz correr com Deus. Te faz você ouvir o que Deus fala. Você crer no que Deus fala. Você falar aquilo que Deus fala. E aquilo vai acontecer na tua vida. Não se permita estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Ou você crê em Deus, ou você crê no Quimbanda.
Ou você crê em Deus, ou você crê no Umbanda. Ou você crê em Deus, ou você crê na notícia da televisão, da rádio e da mídia. Lá no livro de Romanos 3:4 está a dizer, um dos grandes fundamentos da fé, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus falou, eu creio e ponto final. Se Deus falou, aquele é o meu caminho certo. Se Deus falou, eu não vou vacilar, não vou ficar entre dois caminhos, não. Eu vou ficar com a palavra. A palavra é o meu casamento, é o meu caminho certo. O que é que a palavra diz sobre casamento? Vós maridos, amai as vossas esposas. Deus não está a dizer que você deve amar a tua esposa quando ela estiver alegre contigo, quando ela te beijar melhor. Não. Em todo tempo você tem que amar. Essa palavra amor é a palavra HP, que quer dizer cuidar, proteger, alimentar, elogiar, acarinhar. É isso que você deve fazer. Se você, meu irmão, tem a tua mulher e ainda tem relações fora, quer dizer que você está na dúvida, não está num caminho certo, está vacilando entre dois caminhos. Fico com a minha mulher, fico com a amante, fico com a minha mulher, fico com as amigas. Você está num caminho muito perigoso, em que o diabo vai te destruir, porque dúvida é uma posição fora da palavra que o diabo quer que te encontrar para te destruir. Mas quando você está na fé, você está na plena convicção de que aquilo que Deus falou é a sua palavra. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, essa palavra vai produzir resultados grandiosos para mim. É isso que Deus espera dessa geração. Uma geração envolvida com a palavra. Uma geração, irmão, que tem a palavra como seu único caminho. Uma geração que não vacila com a palavra. Se a palavra falou e o mundo está a falar, se a palavra falou é a verdade, eu vou ficar com a verdade. Ainda que o mundo se chateie comigo, eu fico com a verdade. Porque essa verdade pelo qual tem a libertação, é essa verdade que gera fé, que agrada a Deus, é essa verdade que gera fé, que vence o mundo, que conquista o mundo, que vence o poder de demônios, que vence o poder da maçonaria, que vence o poder da feitiçaria, que vence o poder da inveja, que vence o poder da perseguição. E eu quero declarar, você não será derrotado nesse tempo. E você sabe como é que dúvida sai? Quando fé chega. Quando fé chega para você, quando certeza chega para você, você crê naquilo, começa a pensar naquilo que é a palavra de Deus. Começa, meu irmão, agora a pensar naquilo que é a palavra de Deus, agir naquilo que é a palavra de Deus. Dúvida perde poder sobre você. E eu declaro a dúvida perdendo poder sobre a minha nação, dúvida perdendo força na minha nação, dúvida perdendo força sobre as igrejas. Deus não quer uma igreja que duvide da sua palavra. Deus quer uma igreja que crê na sua palavra. Deus crê num político que crê na sua palavra. Deus crê num deputado que crê na sua palavra. Deus crê, meu irmão, num economista, num mecânico, num segurança, numa zungueira que crê na sua palavra. Deus crê em quem crê nele. Deus agrada em quem crê nele. E eu vejo uma geração que vai agradar a Deus. Não se permite duvidar. Longe de ti a dúvida, meu irmão. Dúvida é um dos maiores inimigos da fé. E tem roubado as bênçãos do cristão. Sempre que você está na dúvida, você será um alvo fácil do diabo. Você será um alvo fácil de demônios. Você será um alvo fácil da manipulação. Você será um alvo fácil da doença. Você será um alvo fácil de armadilhas humanas. Mas sempre que você estiver na fé, você tem o aval, você tem a concordância de Deus para Ele te ajudar a superar esse problema, a vencer esse problema, a derrotar a doença, a ver o teu negócio a prosperar, a ver a tua família a prosperar e a dizer: a doença não tem poder na minha família, porque 1 de Pedro 2,24 diz que pelas suas pisaduras eu sou curado. Em Cristo Jesus há uma proteção contra a doença na minha casa e na minha família e sobre o meu ministério. Creia! O diabo é o pai da dúvida para te tirar da fé que agrada a Deus. E se ele te tira da fé, uma posição de convicção, firmeza, confiança na palavra, ele te derrotou.
E o diabo não vai vir para um chifre para te tirar da dúvida. Não. Ele não vai vir com um rabo comprido para te colocar na dúvida. Não. Ele vai vir com as suas palavras. Ele vai vir com o seu conhecimento, que deve ser analisado à luz das Escrituras. Por isso, cristão, quando você é um homem e uma mulher de fé, você está totalmente comprometido com a palavra. Não somente com aquilo que o pastor ensina, mas você vai conseguir avaliar e examinar se aquilo que o pastor está ensinando está em linha com a palavra. E eu queria te dizer, o mesmo poder que o pastor tem, você também tem. O mesmo Espírito Santo que está no pastor está em você. O mesmo Jesus que morreu pelo pastor está em você. Os mesmos anjos que guardam o pastor estão com você. Meu irmão, vocês carregam a mesma vida. Tanto o pastor e a ovelha carregam a mesma vida. Tanto o pastor e a ovelha receberam a mesma medida de fé. O grande problema agora é que você tem que desenvolver a tua fé. Não é o pastor que vai desenvolver totalmente a tua fé. Não, é você que tem que estar todos os dias ouvindo a palavra. Todos os dias meditando na palavra. Todos os dias praticando a palavra. Todos os dias se fortalecendo na palavra. Porque fé, ela vem pelo ouvir. Escreva aí no comentário. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que fé permanece em nós? Como é que a fé ganha raízes em nós? Como é que a fé do tipo de Deus fica apegada a nós para nós podermos receber tudo de Deus? Pelo meditar na palavra, pelo estudar a palavra, pelo ponderar a palavra, pelo imaginar a palavra, pelo, irmão, falar a palavra consigo mesmo. É isso que vai fazer a palavra ficar contigo. Deixe de estar a falar os problemas. Deixe de estar a falar as circunstâncias. Deixe de estar a falar as dificuldades. Irmão, eu tenho dito assim, o único momento em que você deve falar dos teus problemas e das tuas dificuldades é com alguém que tem a fé que você tem para concordarem, orarem e vencerem o problema. Porque quanto mais você fala do problema, quanto mais você exalta as circunstâncias, mais elas se tornam maiores para você derrotar. Porque aquilo que você fala volta para você. Se for bom, o bom vai voltar para você. Mas se for o medo e problemas, vai voltar para você. E você vai ver problemas e medo. Então decida falar fé. Decida falar a palavra. Decida, meu irmão, disciplinar a tua boca a estar em linha com a palavra de Deus. Começa a disciplinar a tua vida, minha irmã. Aqui quando você lê medita nas Escrituras, pega aquele versículo e começa a falar até ficar no teu coração. Quando a pressão chegar, da tua boca não vai sair medo nem incredulidade, vai sair a palavra que tem vitória. Então eu quero te desafiar. Fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar na palavra. É você que tem que meditar, é tua responsabilidade. Não é responsabilidade do profeta, nem do apóstolo meditar por você. Não é responsabilidade do pastor ouvir a palavra por você. Não é responsabilidade do pastor, nem do profeta, nem do apóstolo, meu irmão, praticar a palavra por você. Não, é tua responsabilidade. É você que tem que fazer isso. É a tua vida espiritual que está em jogo. Meu irmão, se decida com essa palavra. E você vai viver o melhor no teu casamento. Você vai viver o melhor no teu emprego. Você vai viver o melhor nos teus negócios. Você vai viver o melhor no cuidado dos teus filhos, no cuidado da tua geração. Quando eu tenho essa palavra no meu coração, eu começo a falar a palavra com a minha boca, um ambiente divino começa a criar. Você só tem problemas no teu casamento? Provavelmente porque você só fala problemas no teu casamento. Você deve ter problemas nos teus negócios, porque provavelmente você só fala problemas para o teu negócio. Você deve ter problemas na tua igreja, porque provavelmente você só fala problemas. Não, irmão. Lá em Gênesis 1:1, Deus viu o caos, Deus viu a confusão, e Deus não falou confusão. Em Gênesis 1:1, a Bíblia diz que Deus viu que a terra estava sem forma e vazia. A terra estava em confusão. A terra estava em desordem. Deus não falou desordem. Deus não falou, irmão, confusão. Deus falou ordem. Deus falou haja luz e houve luz. Comece a falar, haja ordem no meu casamento, haja fidelidade no meu casamento, haja amor no meu casamento, haja prosperidade nos meus negócios, haja abundância na minha casa,
haja alimentos abundantes na minha casa para abençoar as pessoas. Aquilo que você fala crendo é aquilo que vai acontecer. Aleluia! Comece falando: meu filho é abençoado. Comece falando: o diabo não vai tocar nos meus filhos. Meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos vão viver para Deus. As minhas empresas vão abençoar Angola e as nações. Fale no nível de Deus e não no nível do diabo. Fale no nível da fé e não no nível da dúvida. Você não está em dúvida. Não está num caminho incerto. Você não está em dois caminhos ao mesmo tempo. Você está em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de um culto de libertação para prosperar. Você já é próspero. Agora crê nessa palavra e pratique essa palavra. Você não precisa que eu te dê uma fita, óleo, te leve no monte para ficar 70 dias no monte e orar, para que você viva a bênção. Não, você já é abençoado em Cristo Jesus. Agora você precisa manifestar essa bênção, praticando a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, crendo na palavra e avançando com a palavra. Glória a Deus. Escreva aí no teu comentário: a palavra é o caminho certo do meu coração, da minha família. A palavra é o caminho certo do meu casamento. A palavra é o caminho certo do meu negócio. A palavra é o caminho certo dos meus filhos. E ninguém vai desviar. Ninguém vai prejudicar. Ninguém vai roubar. Eu declaro esse aumento sobre você hoje. Satanás, tira as mãos do negócio da minha irmã e do meu irmão. Pela palavra que diz que o Senhor já nos abençoou, que o Senhor veio para nos dar vida abundante. Eu declaro negócios abundantes sobre vocês. Eu declaro bênçãos multiplicadas sobre vocês, em todas as áreas da tua vida, sobre a tua inteligência, sobre a tua memória, sobre o teu corpo. Eu declaro saúde divina. Eu declaro força divina. Glória a Deus. Obrigado, querido Espírito Santo, porque nesse momento você está alinhando casamentos. Você está trazendo negócios grandes para essa geração. Você está tirando esse homem e essa mulher dos vícios do pecado, dos vícios da prostituição, dos vícios do homossexualismo, dos vícios da mentira, e você está trazendo para a fé. Obrigado porque a dúvida perdeu sobre a minha geração. A dúvida perdeu sobre os homens e mulheres que vivem nesta nação. Obrigado, Pai de graça. Aleluia. Dúvida é um dos maiores inimigos da fé. O terceiro significado dessa palavra dúvida é a palavra grega meteorizo. Meteorizo, que quer dizer vacilar entre dois caminhos. Vacilar entre dois caminhos. Não. A palavra de Deus é o caminho certo. Quando você está a vacilar entre dois caminhos, entre duas ideias, você está na dúvida, o diabo aí vai te derrotar. Aquilo que Deus fala é o que você deve crer. Aquilo que Deus fala é o que você deve pensar. Aquilo que Deus fala é o que você deve falar. Aquilo que Deus fala é conforme você deve se comportar. Isso é uma posição de fé. O diabo não pode vencer um homem e uma mulher firmes na palavra. O diabo não pode derrotar um homem e uma mulher convictos na palavra. Tudo que nós vamos receber nessa nação vai ser pela convicção da palavra. Eu odeio a dúvida. Eu odeio a incredulidade. Escreva no teu comentário: eu odeio a dúvida. Eu odeio a incredulidade. Porque são departamentos do diabo. São do mundo tenebroso. São do homem natural que não tem Deus. Meu irmão, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ative a tua fé. Não se permita ser um cristão que recebeu Jesus e ainda vive na dúvida. Ainda vive num caminho incerto. Ainda vive estando em dois caminhos ao mesmo tempo. Vacila entre dois caminhos. Não. Você não foi feito para vacilar. Você não foi feito para estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você foi feito para estar na palavra.
E o diabo sabe que se um homem e uma mulher estão na palavra, são um homem e uma mulher que vão avançar. Eu vejo uma geração avançando. Eu vejo uma geração crescendo. Por causa da fé do tipo de Deus no seu coração. Aleluia. Meu irmão, essa palavra dúvida, ela ainda vem de uma palavra grega que quer dizer diacrino, que quer dizer separar, hesitar, opor-se, divergência consigo mesmo. E ainda quer dizer, irmão, alguém que está cheio de incertezas. Quando você está com incertezas quando o teu futuro, você está na dúvida. Quando você está na incerteza de não saber se a tua empresa vai prosperar, se os teus negócios vão prosperar, você está perdido na dúvida? Não, meu irmão. Você não tem que hesitar. Você não tem que tentar. Quem tenta é o diabo. Quem hesita, irmão, é alguém que não conhece essa palavra. Você deve crer. Você deve estar persuadido totalmente por aquilo que Deus falou. Se Deus falou, eu aceito. E ninguém vai me mudar disso. Se Deus falou, eu sei que é verdade. E ponto final. Se Deus falou, vai acontecer comigo. É nisso que você deve se firmar. Dúvida te coloca numa posição em que nada vai dar certo. Homens vão brincar com você, teus negócios vão falir, teu casamento vai ser uma turbulência, o homem certo que você precisa para casar não vai surgir, porque dúvida, ela está longe de Deus. Mas a fé é de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Porque diz em Hebreus 12:2 que Jesus é o autor e consumador da fé. Quando eu estou na palavra, eu estou na fé. Quando eu estou na palavra, meu irmão, eu estou numa posição de tudo dar certo. Eu quero te dizer hoje, a fé que está no teu coração vai te fazer ser um profissional de referência nessa geração. A fé que está no teu coração vai te fazer ser um pai, um avô, um filho, um neto, um empresário, um trabalhador, um cidadão que vai fazer a diferença nessa nação. O que a minha nação precisa são homens e mulheres de fé. O que a minha nação precisa são homens e mulheres que creem nas promessas de Deus. Angola é o melhor país para se viver. Angola é o melhor país para se estar. Nós vamos fazer isso pela quê? Pela fé. Se nós estivermos na dúvida, meu irmão, provavelmente não vamos avançar. Mas eu hoje quero te dizer, ainda que você esteja na dúvida, a minha nação vai avançar. Ainda que você esteja num caminho incerto, a minha nação vai ter um caminho certo por causa dessa palavra. Eu não quero políticos duvidosos. Eu não quero ter empresários duvidosos na minha nação. Eu não quero ter deputados duvidosos. Eu não quero ter magistrados duvidosos. Eu não quero ter zungueiras duvidosas na minha nação. Porque esses, irmãos, não levam ao progresso, levam à derrota. Eu quero pessoas que creem. Pessoas que estão em fé. Pessoas que creem que aquilo que Deus fala é o que vai acontecer. Nós declaramos que Angola, ela vai beneficiar os angolanos e o mundo. Os angolanos vão desfrutar do melhor dessa nação. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em fé, o Deus da fé se agrada e Ele vai presentear, Ele vai recompensar o melhor para essa nação. Aleluia! Não aceita andar em dúvida. Se recuse a duvidar, meu irmão. Rejeite a dúvida. A dúvida vai te paralisar, mas a fé vai te levantar. O diabo está preparando uma geração para duvidar até de Deus. Se recuse a duvidar. Rejeite a duvidar. Se Deus falou que aquele que encontrou uma mulher achou uma coisa boa, achou benevolência do Senhor, mulher que está me ouvindo, declara: eu sou uma coisa boa, eu sou uma mulher boa, e Deus vai te enviar um homem de Deus para ficar com você. Se a Bíblia está dizendo que os nossos filhos são herança do Senhor,
Eu devo crer. E eu tenho que declarar, meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos não vão morrer no homossexualismo. Meus filhos não vão morrer no álcool. Meus filhos não vão morrer, irmão, nas drogas. Meus filhos não vão morrer nas dúvidas. Não. Meus filhos são herança do Senhor. Eles vão combater o bom combate da fé. Quando você crê nessa palavra, você vai avançar. Irmão, geram dúvidas sobre tudo. Não aceite que dúvida te faça duvidar. Não. Se você tiver que duvidar, duvida das tuas dúvidas e não da palavra de Deus. A palavra de Deus está a dizer que nós somos os mais abençoados da face da terra. A Bíblia não está a dizer que nós somos os mais amaldiçoados da face da terra. Está lá em Deuteronômio 7,14. Você tem que começar a declarar: meus negócios são os mais abençoados da face da terra. Meus negócios são os mais abençoados da face da terra. A minha sabedoria, a minha inteligência é a mais abençoada da face da terra. O meu caráter cristão, a minha vida de santidade é a mais abençoada da face da terra. Isso é um ambiente de fé. Irmão, pessoas que dizem que são da fé, que vivem pecando, vivem mentindo, vivem aldrabando, burlando pessoas, não estão em fé. Eles estão com o diabo. Estão num ambiente de dúvida. Num ambiente de dúvida, meu irmão, você pode perder o caráter, você perde a honestidade, você perde a santidade. Mas num ambiente de fé, você sabe que a fé que está em você é que venceu o pecado, é que derrotou o pecado. Você não vive pecando. O justo não vive pecando. O justo que vive pela fé, ele vive crendo na verdade de Deus e praticando a verdade de Deus. Eu quero declarar, meu irmão, nós somos os mais abençoados da face da terra, não porque algum homem falou, mas porque a Bíblia falou. Eu sou abençoado não porque a minha família é abençoada, porque eu ouvi alguém dizer que eu sou abençoado, não. Mas porque a minha regra de fé, a palavra, diz que eu sou abençoado, eu acredito nessa bênção, eu vou viver essa bênção, eu vou andar nessa bênção, eu vou viver essa bênção e eu vou manifestar essa bênção. Se dúvidas dominarem você, o inferno dominou você, o pecado dominou você, não importa se você está na igreja, irmão, se dúvidas ainda pairam sobre você, demônios vão te dominar, vão dominar a tua alma, vão trazer doenças para o teu corpo, não importa. Se você é pastor, profeta ou mestre, se você ainda está em dúvida quanto ao caminho certo da palavra, demônios vão te dominar, vão te manipular, falsas doutrinas vão te enganar. Alguém vai dizer que para você viver a bênção, vai ter que dar 1 milhão de kwanzas. Isso é satânico, é demoníaco. Tudo que você precisa está na palavra. E sabe como é que você recebe da palavra? Pela fé. Fé é para agora, é para hoje. O que eu creio de Deus, eu vou receber hoje. O que eu creio de Deus, eu vou falar. E eu sei que hoje eu já recebi. E quando vai se manifestar? No tempo de Deus, porque é Deus que faz acontecer. Você precisa aprender a agarrar as coisas pela fé. Tudo que a graça disponibilizou em Cristo Jesus, você segura pela fé. A fé são as nossas mãos que recebem de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você está longe de Deus. Essa palavra impossível é a palavra adunatos, que quer dizer, você está impotente. Você está incapaz, você está privado, você está impedidamente, absolutamente de agradar a Deus. Sem fé, você está em perigo, meu irmão. Essa é uma máxima bíblica, até Hebreus 11:6. Por isso devemos aprender a nos mover pela fé. Pastor, como é que se move pela fé? Pela palavra. Pastor, como é que a minha fé deve operar? Crer a palavra no coração, falar a palavra de Deus na tua boca, agir naquela palavra, pensar naquela palavra durante o dia, estudar aquela palavra durante o mês, estar sempre pensando na palavra, agindo sempre na palavra. Isso é estar na fé. Estar na fé não é estar mentindo. Estar na fé não é estando a dar olho nas pessoas, fita nas pessoas, levando as pessoas para um monte para ficarem 70 dias para receber uma bênção. Não, isso não é fé. Fé, eu creio naquilo que Deus falou. E eu decido praticar aquilo que Deus falou. Eu vou viver essa vida
Você precisa avançar nesse tempo. Você não precisa recuar nesse tempo. O Deus da fé está com você. E Ele quer ver mudanças na tua vida. Sim. Hoje nós estamos falando sobre um dos maiores inimigos da fé, que é dúvida. E a dúvida, ela tem um irmão gêmeo. E tem um primo, que se chama medo e incredulidade. Dúvida, medo e incredulidade são irmãos gêmeos. Andam juntos. Abra a tua Bíblia. Lança aí 14. Mateus 14. Mateus 14, 28, 31. Olha o que a Bíblia está a dizer. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Jesus dizendo para Pedro: vem. Sabem que se levantou uma grande tempestade. Jesus aparece andando em cima das águas. Os discípulos se assustam pensando que era um fantasma. Aí começa esse diálogo. E quando Jesus disse vem, Pedro começou a andar. Ou seja, debaixo da palavra de Deus, você está debaixo da fé. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. E quando Deus fala e eu creio, eu começo a receber os benefícios daquela palavra. E diz a palavra que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus falou uma palavra para Pedro vir. Pedro obedeceu. Toda a nossa regra de fé, ela está intimamente ligada a uma obediência àquilo que Deus fala. Quando Deus diz que eu sou mais que vencedor, quando Deus diz que eu sou abençoado, quando Deus diz que você tudo pode naquele que te fortalece, e você crê, diante de qualquer problema, você agora vai se mover naquele nível. Não mais com medo, não mais com preocupação, não mais com dúvida, para não roubar a tua fé. E você começa agora a andar naquilo. Pedro começou a andar naquilo. Mas diz o versículo: reparando, porém, na força do vento. Ou seja, quando nós saímos da palavra, nós agora vamos começar a ver o que o mundo está a fazer. O que o mundo está a dizer. Uma nova estirpe poderosa de coronavírus chegou. Se você não tiver com a palavra de que Jesus vence as doenças e você tem poder para vencer a doença, dúvida começa a entrar em você. O medo começa a entrar em você. E aí você começa a ser um alvo de Satanás. Pedro começou a reparar, começou a ver. Ou seja, ele saiu da fé, da palavra, agora entrou para os 5 sentidos. Ele começou a ver o vento, começou a ver a tempestade, esqueceu-se da palavra. É assim que muitos estão. Está a ver o problema na família, está a ver o problema na nação, está a ver a crise que está a acontecer. E em vez dele ficar com a palavra, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele agora está a ver, o mundo agora está a dizer que estamos em crise. As doenças estão se reforçando. Eu vou ficar doente. É tudo isso que vai te acontecer. E diz assim, reparando na força do vento, teve medo. Ou seja, quando, irmão, você sai da palavra, a dúvida vem e o medo chega. A dúvida e o medo abrem portas para Satanás e os demônios entrarem. Será que a minha empresa vai prosperar? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ser promovido? Todas essas dúvidas vão acontecer em você. Você deve ter certeza. Não serei despedido. Meus negócios vão prosperar. O que eu estou a fazer vai dar certo. Eu não vou desistir. Essa é a linguagem de um filho de Deus em fé. Teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Porque duvidaste. Porque duvidaste. Porque ficaste hesitado. Porque te separaste da palavra. Porque te descuidaste. Por que é que vacilaste? Sempre que um cristão vacila na palavra, ele abriu portas para o diabo lhe derrotar. Sempre que um cristão ficar na palavra,
ele está numa posição de vitória. Pedro colocou os 5 sentidos maiores do que a palavra. Você tem feito isso? O que você ouve na televisão, o que você vê na televisão, o que você ouve na rua, o que você vê pela rua, ficou maior que a palavra de Deus. Você começou a falar aquilo, você começou a viver aquilo, aconteceu na tua casa, a doença entrou, a pobreza entrou, a falta entrou, a confusão entrou, porque você deixou de dar crédito à palavra, começou a dar crédito ao mundo. Mas hoje eu estou a te chamar, dê crédito à palavra e você vai andar seguro. A dúvida e o medo são irmãos gêmeos. Andam juntos. Enfraquecem. Roubam a tua fé. Mas eu hoje quero te dizer, eu estou vendo uma geração cheia da palavra, cheia de fé, que vai colocar benefícios na sua casa, no seu casamento, nos seus empregos. Eu quero declarar, ninguém vai te prejudicar. Ninguém vai te roubar. Ninguém vai te destruir. Mas saiba, você precisa ficar na palavra. Você precisa crer na palavra. Você precisa praticar a palavra. Não é Deus que virá praticar a palavra por você. Não é Deus que virá meditar na palavra por você. Não é Deus que virá orar por você. É você que tem que fazer essas coisas. Seu preguiçoso. Temos muitos preguiçosos na igreja. A preguiça vai roubar o teu potencial em Deus. A preguiça é a negligência e o desperdício são familiares. Mova-te na palavra. Saia da preguiça. Comece a orar. Comece a meditar. Comece a confessar a palavra. Comece a ter dias de jejum para meditar, para estudar mais na palavra. É isso que vai fazer a diferença. É essa geração que o meu Deus está a preparar sobre a minha nação. Uma geração que não duvida, porque está cheia da palavra. Uma geração que não duvida, porque está impregnada da palavra. Uma geração que não duvida, porque está envolvida com a palavra. Uma geração que não duvida, porque crê na palavra. Uma geração que não duvida, porque tem prazer na palavra. Eu vejo uma geração com prazer na palavra. Eu vejo uma geração com prazer no estudo, na meditação, na confissão, na prática da palavra. Eu vejo igrejas onde a palavra é ensinada e é pregada com qualidade. Minha irmã, só ensina com qualidade quem aprende com qualidade. Quando o ensino não é de qualidade, a dúvida, a incredulidade vão operar. Mas quando se ensina com qualidade, vamos levantar homens e mulheres firmes. Mulheres que não vão se prostituir nem adulterar. Homens que não vão adulterar nem vão ser desonestos. Vamos criar famílias fortes nessa nação. Precisamos de famílias, irmão, que o seu pensamento primário é o da palavra. Se a palavra falou, é a verdade. E tudo que o mundo fala que contraria a palavra, meu irmão, fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Se toda notícia que você ouve contraria a palavra, fica com a palavra. Se toda informação que você recebe no teu emprego contraria a palavra, fica com a palavra. A palavra é a verdade que muda uma geração. E eu vejo no poder executivo, legislativo, no poder judicial, no poder econômico, no poder eclesiástico, eu vejo homens e mulheres com a palavra. Dúvida não terá poder sobre mim, mas saiba, para que a dúvida não te domine, você precisa ter convicção da palavra. Se você quiser ser alguém que vai agradar a Deus plenamente, você deve ter uma vida de intimidade com a palavra. Meditar a palavra, orar a palavra, confessar a palavra, jejuar com a palavra. Minha irmã, muitos de vocês precisam jejuar televisão, jejuar as redes sociais, jejuar festas mundanas. Esses são os ambientes onde tem incredulidade, dúvida que vai te derrotar. Quando você se separar dessas coisas, você vai ver Deus operar. Meu irmão, saia dos movimentos
Muita gente ainda continua, está numa igreja, vai noutra igreja. Está numa igreja, vai noutra igreja. Pare com isso. Se decida, irmão, por aquela igreja que tem a palavra, meu irmão. Isso vai trazer confusão no teu espírito. Se a igreja que você está não tem a palavra, sai. Se é dessas igrejas, irmão, sou culto de libertação, sai. Irmão, expulsar um demônio não é libertação. É como tirar um copo de água no oceano, não faz diferença. Libertação, irmão, é o homem receber Jesus, ter a alma cheia de Jesus, o corpo dominado de Jesus e viver uma vida livre com Jesus e o conhecimento. Pare de movimentos, pare de andar nos movimentos, meu irmão. Movimentos não tem fé, tem dúvida, incredulidade. Você depende do apóstolo, depende do profeta, depende do mestre do cabelo vermelho, depende do evangelista de cabelo azul. Você vai ser derrotado. Aprenda a depender da palavra e você vai discernir quem é o homem de Deus que está na palavra. Aprenda a se envolver com a palavra e você saberá, irmão, receber os resultados da palavra. Quando você fica com a palavra de Deus se apega a você, meu irmão. Deixe de sentimentos, porque eu nasci nessa igreja, eu cresci nessa igreja. Se essa tua igreja não está perto da palavra, pode vir a te levar para o inferno, minha irmã e meu irmão. Pare com isso. Fique numa igreja que está na palavra, que ensina a palavra, que prega a palavra, que dá liberdade das pessoas lerem a Bíblia por si mesmas, de que dá liberdade das pessoas estudarem a Bíblia por si mesmas, e não que teleguiam as pessoas. Não, minha irmã. Creia na palavra e você vai viver o benefício da palavra. Meu irmão, muito obrigado. Nós hoje falamos sobre dúvida, o maior inimigo da fé. Nós no próximo post vamos falar um pouco mais sobre dúvida, vamos falar sobre incredulidade, vamos falar sobre o significado de incredulidade no grego e também vamos falar sobre o medo. Diga, eu vou avançar. Agora eu queria orar para você, para alguma dificuldade que você tenha. Se você agora já venceu a dúvida pelo que ouviu, você agora pode pedir e pela fé você vai receber. Você pode fechar os teus olhos aí, levantar os teus braços e declare uma palavra para alguma coisa que você quer ver acontecer, para alguma pessoa que você quer ver salva, para alguma situação que você quer ver resolvida. E eu vou concordar com você em fé. Vai acontecer essa semana. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque a dúvida perdeu sobre a minha geração. Obrigado porque a fé cresce nessa nação, em cada criança, adolescente, jovem, adulto e velho. Pai, sobre esse irmão que está fazendo um pedido, que quer ver algo acontecer, seja no seu caráter, seja na sua empresa, seja na sua família, seja nos seus familiares, seja no seu relacionamento, seja no seu emprego, realiza agora mesmo, no nome de Jesus. Pai, obrigado. Sobre aquele que está enfermo agora mesmo, coloca a tua mão no lugar da enfermidade, que eu quero declarar cura pela fé para você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor coopera conosco e confirma a sua palavra com sinais. Pai, sobre a enfermidade desse irmão agora, eu dou uma ordem. Saia desse corpo em nome de Jesus. E se tem alguém enfermo que alguém está orando, Pai, envio a tua palavra agora. Sara agora em nome de Jesus. Pai, eu vejo um homem com uma dor tremenda sobre a coluna. Eu declaro a tua cura agora. Receba em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor. Pai, obrigado porque ninguém vai parar essa geração que me ouviu. Eu declaro Angola o melhor país para se viver. Eu declaro Angola o melhor país para se estar. Eu declaro que Angola será um país em que os angolanos e os estrangeiros vão desfrutar. Faremos de Angola uma nação credível para os angolanos e para o mundo. Pai, obrigado por cada irmão no Brasil que nos ouve agora. Receba a tua paz, a tua alegria e receba a sua resposta. Cada irmão que nos ouve a partir de Portugal, dos Estados Unidos, da Irlanda, de França, da Holanda. Pai, obrigado pela tua bênção sobre eles em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e agradecemos. Eu declaro, Pai Santo, agradeço pela cura total da minha filha Tânia. Pai, obrigado pela cura total, Pai Santo, de todos aqueles que estão enfermos.
Pai, obrigado pela restauração das famílias da casa de oração nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Você que nos assistiu. Grato por você nos acompanhar. Eu amo vocês. Olha, eu queria dizer, seja um participante, irmão, da nossa obra. Estamos em obras. Eu tenho dito, irmão, eu não preciso receber o teu dinheiro. Estamos a precisar de uma igreja no centro da cidade de Luanda. Vai lá, compra esse lugar. Ou arrenda esse lugar. Queremos ensinar essa palavra no centro da cidade de Luanda. Irmão, estamos agora com um campo missionário no Bié. Arranje-nos um terreno, uma igreja lá no Bié. Estamos com um campo missionário no Menong. Arranjes um terreno e uma igreja no Menong. Estamos com um campo missionário na Lunda Sul. Arranje-nos um terreno na cidade para construir a igreja. Vai lá, constrói a igreja para nós. Estamos com um campo missionário no Zango, meu irmão. Arranje um grande terreno no Zango para nós. Irmão, estamos com um campo missionário no Avocumbe. Arranje um terreno, um lugar grande para colocarmos muitas pessoas para ensinar essa palavra. Irmão, estamos com uma grande obra. Precisamos que você seja um financiador dessa obra. Temos uma casa de acolhimento, onde temos órfãos e temos rapazes que tiramos do julgado de menores. Rapazes estavam em conflito com a lei. Nós abençoamos os estudos, a alimentação. Meu irmão, contribua para essa obra. Estamos em obras e precisamos que você nos ajude. Que Deus te abençoe. Se você nos ama, saiba que nós te amamos muito. Eu sou bem-aventurado. Sim, eu sou bem-aventurado.